erros que podem te desclassificar de uma licitação e como evitá-los. Eu sou o professor Bruno Medri e vou te trazer 8 dicas hoje, dos principais erros que os licitantes cometem e que você deve evitar para que não seja desclassificado ou inabilitado em uma licitação. Você sabia que mais da metade das empresas que participam de licitação acabam cometendo algum desses erros e acabam nem participando da fase de lances ou acaba sendo inabilitado? Isso tudo por ter cometido erros bobos. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar esses principais erros que fazem que uma empresa seja eliminada. E logo de cara. Então, você precisa realmente prestar atenção e conseguir evitar que isso aconteça na sua licitação. Eu já vi muita empresa sendo desclassificada por bobeira. E o meu objetivo hoje é te dar o passo a passo para que isso nunca aconteça com você. Ok? Vamos lá? Então, o primeiro erro e mais comum que o licitante acaba cometendo quando de uma licitação. E qual seria esse primeiro erro? É não ler o edital. O licitante muitas das vezes acaba não lendo o edital inteiro, né? E não acaba percebendo quais são aquelas regras específicas para aquela licitação. Então, um dos erros mais comuns nada mais é do que o licitante acabar ignorando os detalhes que envolvem aquela licitação. Sabe por que ele faz isso? Porque muitas das vezes ele acabou ganhando uma licitação e ele acha que os editais são todos iguais, que as exigências vão se repetir e a necessidade de cada administração ela pode variar, como condições de entrega, garantia, exigências técnicas, atestado de capacidade técnica ou algum outro documento, que vai variar de um edital para o outro e isso vai mudar toda a regra do jogo. A gente sabe que o edital é a regra do jogo, né? A regra daquela licitação ela pertence àquele edital. Ou seja, tudo que vai acontecer para aquela licitação está previsto no edital e para aquele objeto dentro do TR que faz parte do edital. Então, tudo que você precisa para participar daquela licitação está ali dentro. E se você não lê, ou lê por cima, gente, vai comer bronha e não vai conseguir, participar do jogo daquela forma correta. É como se você tentasse responder uma questão sem ler o enunciado. Você pode até saber o da matéria, mas provavelmente você vai errar, porque justamente você não sabe o que vai estar sendo pedido. Isso, gente, é batata. Eu já vi uma empresa ser desclassificada simplesmente porque não prestou atenção no edital que ela exigia uma amostra. Olha, mesmo ela tendo apresentado o preço mais barato, ela acabou ficando de fora. Por quê? Porque ela não sabia que tinha que apresentar a amostra na sessão daquela licitação e acabou ficando de fora. Ou seja, não tinha, como cumprir esse requisito de última hora. Gente, trata-se de uma receitinha de bolo, ou seja, você pegou aquela receita, você tem que seguir literalmente o que está dizendo. E qual que é a receita do bolo da licitação? Nada mais, nada menos do que o próprio edital. O edital vai trazer todas as regrinhas que você precisa. Se você não segue a regra do bolo, aquele bolo vai dar ruim. É a mesma coisa, se você não segue a regra do edital, aquele edital vai dar ruim. Então, para que você comece bem aquela licitação, você precisa realmente saber, o que está pedindo aquele edital, ok? Jamais seja displicente e não perca, mas não ganhe um tempo lendo e entendendo as regras daquela licitação. Então é muito, muito importante ler cada edital que você pretende participar de cada licitação. Ainda que repita os documentos, alguns documentos, outros não, é interessante que você saiba especificamente de cada licitação. O segundo ponto, o segundo erro mais comum, qual é esse erro? São a entrega de documentos errados, ou de documentos incompletos, ou de documentos vencidos. E esse é o segundo erro mais comum que acontece em licitação e acaba deixando o pessoal de fora. Principalmente se esse documento for para fins de credenciamento. Olha, você nem participa da licitação, né? Se você erra já logo no credenciamento, você não vai nem para a fase de proposta, e muito menos para a fase de lance e habilitação. Então você vai acabar ficando de fora. E quais são esses erros mais comuns que acontecem? Entrega de certidão negativa vencida. Você vai lá e apresenta uma certidão vencida. É a apresentação de certidões vencidas,
é deixar de assinar as declarações. Não adianta nada você subir uma declaração se você não assinar ela. Confundir um documento, né, achando que ele é opcional, quando na verdade aquela documentação ela é obrigatória, ela foi exigida no edital. Você precisa apresentar. E pior, quando você não entende qual é o documento que o edital está pedindo e acaba anexando coisa que não tem nada a ver com a licitação. Você realmente precisa entender a documentação que está sendo exigida e entregá-la de forma completa. Para isso, né, principalmente para as licitações eletrônicas, você precisa manter os seus arquivos atualizados e específico para cada licitação. Lembra? Muitas das vezes um edital não serve de uma licitação para outra. Muitas vezes não, todas as vezes, né? Cada edital tem regras claras e próprias daquela licitação. Então você precisa montar uma pastinha para cada licitação que você vai participar, ok? E jamais, jamais deixa para fazer isso de última hora, né? Então, qual que é a nossa dica de ouro para isso? Montar um checklist bem simples para cada edital. E aí você, antes da licitação, vai conseguir rever aquele checklist, né? E ticar toda a documentação e tudo que está sendo exigido e jamais deixe para fazer isso de última hora. Se você precisar de ir atrás de algum documento de última hora, muito provavelmente você vai perder o prazo e vai acabar ficando fora dessa licitação. Ou seja, não adianta você ir lá querer prestar um vestibular estando extremamente preparado e não levar o seu RG. Muito provavelmente você vai ser impedido, né, de fazer aquela prova porque você não tem como se identificar. Então, gente, olha, vamos lá. O que já aconteceu e eu já vi isso na prática? A empresa deixou tudo para a última hora. O que ela fez? Foi desclassificada por quê? Porque apresentou um documento em desacordo com o edital. Apresentou uma certidão vencida que não comprovava, né, aquela habilidade para estar participando daquele edital. O que aconteceu? Por um erro bobo de uma simples atualização, acabou sendo desclassificado do edital. E por conta do que? De não ter atualizado a documentação e ter entregue um documento vencido para fins de licitação. Né? Foi um erro muito bobo que custou aquele contrato, mesmo a empresa tendo o melhor preço. Gente, vamos agora falar do terceiro erro, que é um erro extremamente comum e acontece muito por conta de teimosia dos licitantes. Sabe o que é? É quando ele apresenta a sua proposta fora do padrão exigido pelo edital. Gente, o edital, maioria das vezes, traz um modelo de proposta. Se ele traz aquele modelo, é para ser seguido. Né? Não adianta você querer inventar moda e montar a sua proposta, né, em desacordo com aquilo que está sendo exigido no edital. Se ele te apresentou um modelo, aquele modelo é para ser seguido, principalmente para licitações eletrônicas. Seja ela quando você baixa um arquivo, que você preenche aquele arquivo e sobe ele de novo para o sistema, seja quando você preenche ele dentro do sistema. Né? Se existe isso daí, não adianta você querer subir um outro arquivo, uma outra planilha, né, um outro documento em PDF, porque você vai estar em desacordo do edital. E se isso for para as licitações eletrônicas, o sistema não vai nem ler a sua proposta. Ou seja, não adianta você querer apresentar uma proposta em desacordo com o edital. Eu já vi empresa que tinha um preço super competitivo e foi desclassificada. Por quê? Porque ela não apresentou a planilha padrão. Ela quis criar sua própria planilha e sequer o sistema aceitou aquela planilha que ela enviou. O que aconteceu? Ficou fora da licitação. Gente, não adianta ser teimoso, né? Ah, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Se o edital trouxe para você aquele modelo, você deve seguir aquele modelo, né? É como se você tentasse pagar uma conta com o boleto errado. Não jamais vai pagar aquela conta, né? O máximo que vai conseguir é uma duplicidade, né, de contas erradas pagas, mas você não vai pagar a conta certa. Então, gente, qual que é a nossa dica de ouro? Vai lá no site oficial da administração, onde você pretendendo participar daquela licitação, baixe direto da fonte aquele modelo de proposta, preencha com muita calma, inclusive peça para alguém revisar isso, né? Ver erros de digitação,
que pode mudar muita coisa. Sabe por quê, gente? A maioria das licitações, principalmente as eletrônicas, elas possuem 4 casas após a vírgula. Isso pode te custar a licitação um simples erro de digitação. A sua proposta pode estar inexequível ou, né, acima do preço. Então, assim, você realmente precisa validar, né? Então, você precisa ter alguém revisando isso para que você mande a proposta de acordo com o edital e também da forma correta, ok? Preste muita atenção nisso. Pessoal, vamos agora para o nosso quarto erro extremamente comum que acontece. Até porque, como um bom brasileiro, costuma não prestar atenção nos prazos. Então, a falta de atenção aos prazos é o nosso quarto erro mais comum que acontece nas licitações e contratos. Sabendo, gente, que cada licitação possui uma etapa, possui uma fase. E para cada fase possui um prazo específico. Como assim, professor, fase? Eu estou começando agora, eu não estou sabendo. Quais são essas fases da licitação? Parece lua, né, que tem várias fases. Sim, a licitação tem várias fases, né? A gente tem a fase de cadastramento da empresa ou de credenciamento da empresa. A gente tem fase de envio de propostas. A gente tem a fase de lances. A gente tem a fase de entrega de documentação. A gente tem a fase de manifestação de interesse de interpor recurso. A gente tem a fase de apresentação dos memoriais de recurso. A gente, inclusive, tem a fase de contrarrazões de recurso. Inclusive, fases para que a própria administração acabe julgando aquele recurso ou faça a homologação e adjudicação daquela licitação. Então, assim, todo o ato administrativo do processo de licitação, ela tem prazos e o direito não socorre quem dorme. Se você perdeu aquele prazo, ele está precluso, não tem como voltar no tempo, né? Então, o prazo, ele precisa ser prestado atenção, porque você pode ser excluído automaticamente de uma licitação simplesmente porque não prestou atenção nos prazos e não conseguiu cumprir, né, aquela fase processual dentro do processo licitatório. É como se você tentasse embarcar num avião ali, né, fora do prazo, porque chegou 5 minutos atrasado. Gente, aquele avião já foi embora, aquela licitação já foi embora. Você perdeu. Então, qual que é a nossa dica para não cair nessa armadilha de prazo, né? A nossa dica de ouro é a coisa mais simples do mundo: criar alertas de celular, agendas como o Google Agendas ou a agenda da Microsoft, do Outlook, para que te avise ali, né, as fases e as etapas, né? Você vai lá, cadastra certinho os prazos para que você não perca o prazo daquela licitação. Ou, melhor ainda, se você conseguir ser um pouco mais organizado, monte uma planilha com o cronograma daquela licitação específica daquele processo que você está participando. Ali, simplesmente, né, vai estar todas as etapas e você vai conseguir identificar especificamente daquela licitação. Por quê? Porque muitas das vezes as empresas participam de várias licitações, né? Então, para que não confunda ali, né, quando você tem várias planilhas, se você conseguir montar uma planilha para cada licitação, isso vai te ajudar muito. E se você tem uma empresa que você consegue destacar uma pessoa que só vai acompanhar esses prazos, né, para que oriente o licitante ali, né, o funcionário que está fazendo aquela licitação, isso é muito importante. Assim você tem um processo de dupla checagem e aí jamais vai perder um prazo processual ali dentro do processo de licitação. Então preste muita atenção nisso. Sabe por quê, pessoal? Eu já vi, né, uma empresa simplesmente perder a licitação. Por quê? Porque ela ganhou, né, ela foi declarada a proposta dela como vencedora, porém o pregoeiro foi lá e deu 48 horas para ela juntar o documento de habilitação. O que ela fez? Ao invés dela já ter a pastinha dela, igual a gente conversou, e subido aqueles documentos de habilitação, ela pegou e deixou. Já tá tarde, já acabou o expediente, eu vou eu vou deixar para subir isso amanhã. Acontece que no dia seguinte, por conta de um fortuito, ela ficou sem internet e ela não conseguiu subir durante o dia inteiro aquela documentação. Consequentemente, o que aconteceu? Ela ficou fora da licitação. Veja que não foi um erro do sistema,
porque não foi o sistema que ficou fora do ar. Por um problema dela, ela ficou sem internet. Eu não sei o que tinha acontecido, mas ficou sem internet. E ela não conseguiu juntar os documentos de habilitação e ficou de fora. Ou seja, jamais deixe para a última hora. Se foi aberto um prazo, né, tente cumprir aquele prazo o mais breve possível, porque problemas podem acontecer. Então, não deixe para os últimos minutos, né? Faça tudo dentro do prazo. Pessoal, vamos conversar agora sobre um quinto erro que é muito comum, porém, esse erro acaba acontecendo por uma certa inexperiência do licitante. O que seria isso? É quando o licitante não consegue comprovar a sua capacidade técnica. Eu já vi várias empresas com 10, 15, 20 anos de mercado que prestava serviço ou fornecia produtos para aquela administração há muito tempo ficar de fora numa licitação que aconteceu por último, simplesmente porque ela não fez o seu acervo de atestados de capacidade técnica dos contratos anteriores. E quando mudou a administração, que se exigiu um atestado de capacidade técnica, mesmo ela tendo prestado por mais de 15 anos aquele serviço para aquela administração pública, ela ficou de fora porque ela não tinha nenhum atestado para participar. Isso acontece muito, principalmente com licitantes que são regionais, né, que prestam serviço só naquele município ou em 2, 3 municípios ali da sua região e acaba se esquecendo de fazer o seu acervo técnico. Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui? Primeira coisa, vários editais, para se tentar separar o joio do trigo, tentar selecionar um bom fornecedor, né, ele exige atestados de capacidade técnica ou comprovação de aptidão técnica. Até porque o atestado é apenas um dos meios dessa comprovação. E quais seriam os outros? Bom, primeiro a gente está falando ali, né, do próprio atestado de capacidade técnica, né, que é o mais comum, que pode ser tanto atestado de capacidade técnica operacional quanto profissional. O segundo ponto seriam contratos anteriores, né, também conseguem comprovar, desde que seja permitido no edital, né, a capacidade técnica daquela empresa, inclusive notas fiscais daquela mesma prestação de serviço e também das certidões profissionais, né, de capacitação profissional. Isso também pode ser exigido pela administração. Pessoal, vamos traçar um paralelo aqui. É como se você fosse para uma entrevista de emprego e chegando lá você falasse todas as suas expertises, as suas certificações, as suas qualificações, só que não conseguisse comprovar com documento nenhum todas aquelas habilidades, aquelas certificações, aquelas formações, aquelas graduações. Olha, a mesma coisa para a licitação. Se você foi participar de uma licitação que é exigido, você tem que comprovar que você realmente consegue. Não adianta você atestar, não, eu consigo prestar esse serviço sim, eu consigo fornecer isso dentro do prazo. Não, você, se foi exigido apresentação de atestados de capacidade técnica, você precisa comprovar, né, na forma que foi exigida no edital, que você consegue cumprir aqueles requisitos mínimos e para isso você precisa montar o seu portfólio. Gente, uma empresa ela tinha feito uma proposta para a administração extremamente válida, assim, proposta de ouro. Mas o que aconteceu? Ela não se atentou, né, que a administração estava exigindo a testagem de capacidade técnica. O que aconteceu? Na hora de abrir a habilitação dela, puxa vida, não estava lá o atestado. Então, pessoal, terminou um contrato? Peça imediatamente o seu atestado de capacidade técnica. Fez um contrato particular que eles tenha, né, um grande volume ou um grande numerário, também peça para aquela empresa particular te emitir um atestado de capacidade técnica. Sabe por quê? Porque o atestado de capacidade técnica ele não tem validade. Então, um atestado de capacidade técnica ele vai valer ad eterno. Então, se você tem um atestado de capacidade técnica de 10 anos atrás, ele está valendo, ok? Ele não vai perecer. A mesma coisa quanto à regionalidade.
Um atestado de capacidade técnica aqui de São Paulo vai valer no Brasil inteiro e vice-versa, até porque a administração ela jamais pode vedar os atestados quanto às suas regionalidades. Ah, tem que ter prestado serviço em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, em Goiás. Não, serve para o Brasil inteiro, ok? Então foi lá, terminou o contrato, peça imediatamente o seu atestado de capacidade técnica, assinado certinho, principalmente com certificação digital, guarde esse PDF, faça um backup em nuvem e de forma impressa também guarde tudo, ok? Isso é muito, mas muito importante. Pessoal, vamos agora para o nosso terceiro problema que está sendo muito comum agora, principalmente por conta das licitações eletrônicas e principalmente para quem usa o Compras.gov. Qual que é esse problema? O problema é no cadastramento do SICAF. Cadastros incompletos, né, faltando documentação, faltando desatualizado. Bom, o SICAF, gente, é a base de tudo, principalmente para as licitações federais ou de entidades que utilizam daquela plataforma do Compras.gov para fazer essa licitação. Então vamos lá. Quais são os erros mais comuns que acontecem ali dentro do SICAF? É KNAI errado, né? Não vinculado ao objeto da licitação, certidões fiscais vencidas. A gente também tem ali dentro de erro dentro do SICAF, cadastro incompleto dos níveis 1 e 2 que são obrigatórios. Então, realmente tem que prestar atenção nisso, tem que deixar certinho por quê. Vamos lá. Você conseguiria entrar num show com ingresso vencido? Não, você não conseguiria. É a mesma coisa no SICAF. Não adianta você ter várias certidões lá dentro se elas estão vencidas. Ela não vai servir de nada. Então, pessoal, qual que é a nossa dica de hoje? Agende uma revisão, no mínimo mensal no SICAF. Mas, o que eu recomendo? Criar um hábito de revisar as suas certidões a cada 10 dias antes do vencimento, né? Para que nenhuma delas esteja vencida. Até porque as certidões, cada uma vence num prazo. Então, é importante, né, que você vá lá e faça essa revisão de forma periódica para que nenhuma certidão esteja vencida ali, ok? Isso é muito importante. E também os cadastramentos dos outros níveis, como o de balanço patrimonial, né, que é a parte de econômica e financeira. Trocou o exercício, vai lá, sobe o arquivo novo. Falência concordata, a cada 3 meses, sobe um documento novo. Então, vamos lá, vamos prestar atenção, vamos deixar o SICAF certinho para que você realmente consiga fazer essa verificação. O segundo ponto que é bem importante também é que é um dos erros que infelizmente são comuns e a gente traz um alerta aqui, que é quando o licitante, né, o nosso sétimo erro comum aqui, tenta burlar as regras do jogo ou tenta omitir uma informação que te desclassificaria daquela licitação. Então, tanto os erros intencionais quanto essas omissões, elas são graves. Quais seriam essas ações ou omissões? Se você tentar colocar dados falsos, se você tentar omitir alguma dívida, né, colocando certidões positivas com efeito de negativa, falsas, falsificar atestado, falsificar certidões, falsificar declarações, isso pode te gerar punições muito severas, que vai desde uma simples suspensão temporária de licitar de 1 ou 2 anos, mas também pode virar um processo crime, né? Sem contar que necessariamente vai virar uma multa. Então, assim, pessoal, não espere uma denúncia do Ministério Público. Isso não é igual cola de faculdade, que você, se o professor não pegar, vai que passa, né? Não é assim que funciona. Olha, gente, não dá para arriscar. Não dá para arriscar. A coisa é muito séria. E os crimes agora estão, inclusive, muito mais graves. Eu já vi uma empresa ser suspensa por 2 anos e praticamente perdeu o CNPJ simplesmente porque apresentou um atestado de capacidade técnica falsa. Gente, qual que é a regra? Jogue limpo. Se você não tem aquele documento, se você não tem aquela estrutura, não falsifique documento nenhum, né? Simplesmente não participe do jogo. Deixa para a próxima. Tem várias licitações diárias
Então, assim, se você vai achar uma oportunidade que você consegue participar, você não precisa entrar nesse jogo e tentar burlar as regras do jogo, ok? E agora vamos para o nosso último erro mais comum, mas que também é importantíssimo, que é quando o licitante não presta atenção no objeto da licitação. Mas como não, professor? Ele não sabe o que ele está vendendo, ele não sabe o que ele está propondo. Realmente, muitas das vezes, ele sabe de uma forma superficial o objeto, né? Mas ele se empolga por questão do valor e realmente não presta atenção no que está sendo exigido ali naquela licitação. Vou dar um exemplo muito simples que aconteceu, né? E a empresa acabou sendo penalizada por conta disso. O licitante participou de uma licitação para venda de mobiliário, carteira e cadeira para unidades escolares. E ele se empolgou com o valor da licitação, 5 milhões. Falou, nossa, essa licitação é só essa e o resto do ano posso tirar férias, tô feito. 5 milhões? Tô tranquilo. E ele não viu os prazos de entrega, que eram mais de 30 unidades escolares, que dentro de cada unidade escolar tinha várias salas que precisavam daquele material e o prazo de entrega daquele material. Além do prazo de entrega, a quantidade de entregas por vez que era um pedido, né? Então, assim, ele não tinha estrutura, ele não tinha fornecedor, ele não tinha nada, estoque, não tinha nada para cumprir aquele contrato. Simplesmente ele viu que ele vendia aquele objeto e o valor da licitação. E não tem como dar jeitinho. O que aconteceu? A empresa, mesmo tendo, né, um ótimo preço, não ia conseguir cumprir o contrato. Ele teve que desistir no meio do caminho. E, consequentemente, foi penalizado por conta disso. Por quê? Porque a administração ela não está de brincadeira. Uma licitação não é brincadeira. Então não dá, né, para você se propor a participar daquilo e não prestar atenção no objeto que está sendo. E o objeto não é o objeto em si de forma restrita. Você tem que levar em consideração tudo o que envolve, né, o prazo de entrega, as certificações, se você tem fornecedor ou não, se você tem logística ou não. Gente, não adianta querer depois discutir isso na execução contratual, né? Então, assim, ó, vamos lá. Leia com muita atenção o objeto da licitação, veja se você tem experiência, se você tem fornecedor, se você tem estrutura, se você tem logística para entrar naquele jogo. Senão, você nem entra naquela licitação, ok? Se você gostou, escreve aqui nos nossos comentários. Agora eu não erro mais. E se esse conteúdo te ajudou, manda esse vídeo para aquela pessoa que está começando licitações, para que ela jamais cometa esses erros. Lembre-se, pessoal, você pode ter o melhor produto, o melhor preço, mas se errar nesses detalhes, você nem participa do jogo. Até porque a licitação é técnica, é estratégia e é atenção. Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho, sabe por quê? Porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como montar um checklist infalível para não ser desclassificado nunca mais. Então, até o nosso próximo encontro, um abraço e até logo mais.